Tones, dando sequência ao nosso projeto e dando sequência ao último vídeo também, vamos trazer um tema muito importante na construção de robôs e que eu vejo muita gente tendo dúvida aqui no Mecatralha. No vídeo de hoje vamos falar dos tipos de atuadores que podem ser usados em robôs, a finalidade que cada um tem, como trabalhar com eles e comentar alguns prós e contras que cada um deles tem. Meu nome é Wayne Albuquerque e esse aqui é o Mecatralha. Tones, como vocês já sabem, a gente está no meio de um projeto muito foda aqui na página e que você, eu tenho certeza que gostaria de participar dele até o final. Então se você quer ajudar a gente nesse projeto, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o badalo, comentar a repimboca da parafuseta, deixar aquele like e mandar esse vídeo para os seus amigos que também gostam de robótica. Mas manda mesmo, chama, convida, quase que obriga a entrar no nosso canal e no Instagram também. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Tones, nesse vídeo a gente vai trabalhar com um tópico da robótica que na minha opinião é um dos mais importantes que tem. Ele define a efetividade do seu robô, ele define a precisão e ele também define o consumo de energia que esse robô vai ter. Assim como os músculos do nosso corpo definem quanta energia nosso corpo gasta por dia, os motores e atuadores dos robôs também definem isso no robô. Então é de extrema importância que você saiba para que eles servem, como eles trabalham e quanto de energia o motor ou atuador que você está usando vai gastar no seu robô. Número 1. Motor CA monofásico. Tones, como eu pretendo abordar o que tem de mais comum em atuadores, vou começar por esse que provavelmente é o atuador mais comum que vocês vão encontrar na vida de vocês. Entretanto, pode ser que vocês nem venham a usar esse atuador nos seus robôs. Ele pode ser muito mais aproveitado em máquinas do que em robótica, mas mesmo assim eu vou mostrar ele para vocês. O motor de corrente alternada monofásico talvez seja o mais fácil de reconhecer no seu cotidiano. Ele é comumente utilizado em ventiladores, bombas de água, liquidificadores, esmerilhadeiras, máquina de lavar e etc, porque tem muita coisa que usa esse motor. Esses motores são bons e baratos, mas eles têm muitos problemas relacionados ao seu controle e à sua alimentação. A alimentação dele é feita através de fontes de energia alternada. Um bom exemplo dessas fontes são as tomadas que tem na sua casa. Uma característica específica desse tipo de fonte é a frequência. Fontes de corrente alternada têm um valor indo do seu máximo ao seu mínimo, obedecendo uma forma do tipo senoide. E dependendo das localidades, a frequência varia. Aqui em Florianópolis, por exemplo, a frequência da rede é de 60 Hz. Como vocês viram, Tones, boa parte das aplicações desse motor é de liga e desliga, tendo somente algumas com controle de velocidade. Por que disso? Porque o controle de velocidade desses motores é um pouco complexo porque ele depende de outros dispositivos. Por exemplo, dimmers e inversores de frequência. O dimmer é um dispositivo eletrônico que consegue controlar os valores de frequência que a fonte manda, dessa maneira variando a velocidade do motor. Já no caso do inversor de frequência, o sistema é alimentado com uma bateria de corrente contínua e o inversor emite uma corrente alternada na sua saída. Tones, em máquinas fixas, esses motores podem ser aplicados em esteiras ou então em portas, porém em funções de liga e desliga. Agora, Tones, para usar esse motor em robótica móvel, é necessário que se use um inversor de frequência, uma bateria e talvez até alguns outros controladores no meio do circuito. Porém, isso com certeza fará com que seu robô fique extremamente complexo na hora de se montar. A ideia é simples, é só pensar nos exemplos que eu dei acima de aplicações que já existem para esse motor e pensar se eles vão ser úteis ou não na robótica. Se você fizer isso, não vai ter erro. Número 2. Motor CA trifásico. Esses são os motores mais utilizados na indústria devido a uma série de vantagens, como por exemplo o baixo custo em manutenção, montagem, fabricação e simplicidade em relação aos demais motores. E também devido à distribuição de energia elétrica nas instalações industriais serem feitas através de redes trifásicas. Motores trifásicos, Tony, são encontrados facilmente dentro das indústrias, como exemplo dentro de tornos, fresas, esteiras e diversas outras máquinas. Mais fora da indústria podemos encontrar um motor trifásico em um elevador, em uma escada rolante e eu já vi até projetos de carros elétricos usando esse tipo de motor. Tones, como a rede nas indústrias já é trifásica, a aplicação já é mais tranquila, mas ainda depende de alguns requisitos de uso. Quando a aplicação é mais simples, a partida dos motores já é feita diretamente na montagem. Em montagens que a gente pode chamar de estrela ou triângulo, dependendo do dimensionamento do seu motor. Agora, quando o seu motor vai ser ligado em redes que a potência é diferente da potência nominal do motor, e ele é um motor que tem mais de 6 polos, você pode fazer ligações de dupla estrela e duplo triângulo. Dessa maneira você consegue modular ali a potência que vai entrar no seu motor. A gente também pode juntar esses dois tipos de ligação num circuito
de forma que a partida seja mais suave. E depois de um tempo o motor entra em regime numa potência maior do que ele partiu. Outra coisa que a gente pode usar para poder trabalhar com esse motor são inversores de frequência, porque aí dessa forma você consegue programar rampas de aceleração e desaceleração. O ideal mesmo, Tony, é sempre analisar o motor e a rede onde ele vai entrar. Dessa maneira você consegue dimensionar totalmente a aplicação, a montagem do circuito e como ele vai trabalhar em regime. Na prática da robótica, eu particularmente usaria esse robô para montagem de robôs móveis grandes, pois ele faria um bom trabalho com sistemas de lagartas ou rodas, trabalhando com inversores de frequência e baterias. Número 3. Motor CC escovado. Tones, esse aqui quem gosta da nossa área e foi uma criança ativa e curiosa, com toda certeza já brincou com ele quando era pequeno. Esse motor está nos carrinhos de controle remoto, máquinas de barbear e até em alguns eletrodomésticos. O motor CC escovado nada mais é do que um motor alimentado por corrente contínua, sendo essa alimentação proveniente de uma bateria ou de talvez uma fonte de bancada. A sua troca de energia entre rotor e estator é feita através das escovas, que nada mais são que carvõezinhos que ficam encostados na cabecinha do rotor. Com relação à velocidade do motor CC escovado, ele pode ser controlado apenas variando a sua tensão, diferente do motor elétrico de corrente alternada, cuja velocidade trabalha através da frequência, como a gente já falou antes. O controle desses motores é extremamente simples. Para ligar ele é simplesmente necessário ligar os seus polos nos polos de uma bateria, negativo com negativo, positivo com positivo. Agora, para a gente controlar a direção que ele vai girar, a gente pode trabalhar com uma ponte H, como por exemplo o L298, que de acordo com os sinais que a gente oferece para esse circuito, ele vai definir se o motor vai rodar em sentido horário ou sentido anti-horário. Por último, para controlar sua velocidade, se utiliza o PWM. O PWM é um sinal em forma de degrau com um duty cycle variado, porém ele trabalha na frequência bem alta. A ideia é que o PWM module a tensão que vai entrar no motor de uma maneira que ela trabalhe com a média de tempo que ele ficou ligado e desligado. Tones, atenção que eu quero abrir um parêntese sobre PWM. Como o PWM trabalha fazendo chaveamento em alta frequência, quando você trabalha com um motor que é um dispositivo físico e não um dispositivo simplesmente eletrônico, quando você usa o PWM ele consegue entender que você está fazendo uma média da energia. Por exemplo, você tem uma fonte de 5 volts e você quer mandar 3.3, o motor vai achar que está vindo 3.3. Agora, se você quiser mandar um sinal menor, por exemplo, eu tenho um Arduino e tenho uma ESP. O Arduino trabalha com 5 volts e a ESP com 3.3, e eu quero usar o PWM para o Arduino mandar 3.3 para a ESP, pode ser que não dê certo. Pode ser que o Arduino danifique a ESP, porque ele ainda assim vai estar chaveando 5 volts. E a ESP vai receber esses 5 volts como chaveamento. Ela vai entender que é 5 volts e não 3.3, porque ela tem uma frequência parelha ali com o Arduino. Se você quiser mais detalhes sobre esse tipo de motor, você pode também acessar o canal do Enginizer, que é um parceiro aqui da página. Eles têm vídeos detalhados falando sobre construção e como funciona um motor. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eles falam sobre motores elétricos. 4. Motor CC Brushless. Tones, esse motor aqui já ganhou bastante holofote nos últimos tempos. Apesar dele já ser usado na indústria, em algumas máquinas, em computadores e até em aparelhos de som. Esse motor ganhou bastante reconhecimento porque ele é aquele motorzinho de drone que todo mundo vê em qualquer drone, que é bem diferente. Um motor brushless é constituído por um rotor feito de ímãs permanentes e um estator feito de bobinas, além da sua carcaça. Esse rotor feito de ímãs pode estar em torno do estator ou no seu centro, apesar que eu nunca vi esse rotor no centro. Além disso, esse rotor possui partes de polos definidas por 2 ímãs, que são posicionados magneticamente inversos entre si, e em referência ao estator. A ideia aqui é bem simples. Através de uma sequência ordenada de pulsos nos seus terminais, ele vai girar, podendo aumentar ou diminuir a velocidade ou até inverter o sentido de rotação. Vantagens dele sobre o motor escovado. A vida útil dele é maior porque as escovas não ficam gastas com o tempo. A manutenção dele não é necessária porque ele não sofre desgaste mecânico no seu acionamento. A real mesmo é que se ele der defeito você já pode jogar ele fora porque ele estragou. E a potência dele é maior porque ele não possui perdas por causa de atrito mecânico. A desvantagem dele é que ele é bem mais caro e que ele precisa de controladores especiais para ele funcionar bem. 5. Motor de passo. Tones, esse aqui é o meu preferido. O motor de passo, assim como os outros motores, é bastante aplicado em máquinas, drivers de DVD e CD e em impressoras. Agora, por que passo?
A ideia dele é bastante fácil de entender. Cada passo é uma pequena rotação de 1,8 graus e assim, através de um software, você pode controlar ele. Você consegue ter controle de ângulo e de rotação. A maioria dos motores de passo são híbridos, ou seja, são constituídos de ímãs permanentes e eletroímãs. No caso do motor de passo, o rotor é um ímã permanente no formato de uma engrenagem, e o estator dele são bobinas que ficam grudadas na sua carcaça. O acionamento dele é parecido com o do motor brushless. Com pulsos corretos nos seus terminais, você consegue fazer com que ele dê um passo ou então volte um passo. Uma boa habilidade do motor de passo é a sua divisão de passos, que faz com que ele trabalhe com frações daquele 1,8 graus que eu falei antes. Você consegue fazer ele em meio passo, um quarto de passo, um sexto de passo, um oitavo de passo e um 16avos de passo. Tudo vai depender do driver de motor de passo que você está usando naquele momento. Agora, falando do driver do motor de passo, a gente precisa deixar uma informação bem crucial aqui. Porque o motor de passo precisa de um driver por dois motivos. Ele precisa de controlar o acionamento de suas bobinas de maneira correta. E 2, ele precisa de um driver para definir a quantidade de corrente que vai passar por ele. Porque ele é cego, ele não sabe quanta corrente ele puxa. Ou seja, se o seu motor for de 3 amperes e você configurar no driver 4 amperes, você vai torrar o seu motor porque ele vai mandar 4 amperes em cima do motor. Um cuidado super importante do motor de passo é o seu dimensionamento, porque se ele for fraco para o trabalho ou a corrente aplicada nele for pouca, ele vai perder passos, ou seja, ele não vai executar como se deve o passo. O problema de uma perda de passo é o seguinte: quando ele perde um passo, ou ele dá um passo a mais do que ele devia, ou ele volta um passo. E não tem como você monitorar isso, a não ser que você tenha um encoder acoplado nele, mas é uma coisa que não faz muito sentido. Tony, se vocês quiserem entender melhor as características construtivas de um motor de passo, também tem um vídeo lá no canal dos nossos parceiros Enginize. É só você ir lá e procurar motor de passo que você vai encontrar. 6. Servomotor. Esse aqui, Tony, é um caso à parte. Um servomotor trocando por miúdos é simplesmente um motor que tem uma realimentação de posição. O que é isso? Ele vai ter um circuitinho que ele sempre recebe a posição que ele está parado. Os servos motores não pertencem a uma classe específica de motor, ou seja, eles podem ser tanto motores CA quanto motores CC. Os servos motores são atuadores projetados para aplicações onde é necessário um controle de velocidade, um controle de movimento, um controle de posição, tolerância com reversões de rotação de maneira rápida e abrupta e um alto desempenho. Eles são amplamente usados na robótica, em sistemas automatizados e em máquinas CNC, mas também podem ser usados em outras diversas aplicações. Os servos motores, Tony, eles têm bastante diferença dos outros tipos de motores que eu falei anteriormente. E a diferença principal que ele tem é que ele tem um encoder acoplado na sua estrutura. E também um sistema que consegue ler esse encoder enquanto ele está trabalhando. Dessa maneira é muito mais fácil de controlar o servomotor. Porque para controlar sua velocidade e sua posição, ele trabalha com um servomecanismo que usa um feedback de posição baseado no seu encoder. Na robótica, ele é ótimo para poder trabalhar com mecanismos, posicionamento e manipulação de alguns dispositivos. Agora, Tony, para fechar esse vídeo com chave de ouro, temos mais dois tipos de atuadores muito fodas, e eles são bem parecidos no seu conceito de funcionamento. Eles são os atuadores hidráulicos e pneumáticos. Para esses dois tipos a gente tem motores, pistões e uma espécie de músculo que foi criado e que eu vou deixar uma foto que eu não sei explicar muito bem. Comparando um com o outro, a gente pode olhar o hidráulico como sendo lento e forte e o pneumático como sendo rápido e fraco. Outra coisa é que os atuadores pneumáticos podem ser aplicados na indústria alimentícia. Eles também podem ser usados na robótica, tanto na móvel quanto na fixa, porque os dois dependem de reservatórios, sendo reservatório de óleo e reservatório de ar. Outra coisa que se usa para esses atuadores é uma bomba, para o caso do hidráulico, e um compressor, para o caso do pneumático. E você pode colocar isso dentro de um robô tranquilamente. Uma coisa legal é que com esses atuadores você consegue montar circuitos combinacionais utilizando as suas válvulas. E aí você tira um pouco da inteligência embarcada no seu controlador do robô. Na robótica eles são muito usados em ferramentas, dispositivos e em partes de robô também. E eles também podem aparecer bastante em máquinas industriais, tanto em furadeiras quanto acionamentos que devem ser feitos de forma precisa. Tones, esse vídeo aqui foi mais um vídeo do nosso projeto.
Eu espero que vocês também assistam o vídeo anterior e enviem ele também para os seus amigos. Outra coisa, não deixe de comentar o que vocês acharam e se vocês querem um vídeo específico para cada motor. Valeu, Tones! Tamo junto!